Yeah, hello guys. How are you doing today? Today's class is going to be on the interrogative pronouns in English. We are also gonna be talking about the other question words we have in English. Because, for example, there are some question words we think are interrogative pronouns in English, but are not. Okay? So in our class, we are going to learn a lot about this. So, let's get started. Olá, galera. Tudo bem aí? Hoje nós vamos aprender sobre pronomes interrogativos em inglês. E aprendemos também sobre as outras palavras que utilizamos para criar perguntas em inglês. Porque há diferença entre pronomes interrogativos e algumas palavras de perguntas em inglês. Então a gente tem que entender que são diferentes. Temos pronomes interrogativos e temos as outras palavras que nós utilizamos para criar perguntas, mas não fazem parte dos pronomes interrogativos. Então, em nossa aula hoje a gente vai aprender muito mais sobre esse assunto. Então, vamos começar, gente. Interrogative pronouns. Pronomes interrogativos ao lado com, vamos dizer, WH perguntas, né? Perguntas de WH. Vamos lá. Contents. We have definition, the interrogative pronouns, the uses, other question words. Then we have lastly exercises. Nós temos aqui, né, as coisas que a gente vai falar sobre, que a gente vai aprender sobre nessa aula, que é definição, né, os pronomes interrogativos, os usos, e também as outras palavras, né, de perguntas que eu falei sobre no início. A gente vai conhecer essas palavras e, né, ultimamente a gente vai fazer exercício sobre esse assunto, sobre essa aula, que é mais importante, né, para a gente poder praticar e, e saber se nós entendemos, ok? Vamos lá, gente. Próximo. Interrogative pronouns. The definition. Interrogative pronouns are used in English to form question sentences. Quer dizer, nós utilizamos pronomes interrogativos para formar frases das perguntas em inglês, ok? Vamos lá. We use them to ask people questions according to each situation. Né? Nós utilizamos para fazer perguntas para as pessoas de acordo, né, de cada situação. Ok? Let's go. It also makes asking questions easy, né? Então, também deixa, né, fácil para a gente criar ou fazer perguntas, né? Não vai deixar tão complicado na hora de criar pergunta, de fazer pergunta para pessoas em inglês. Então, isso é a importância desse assunto. Interrogative pronouns, they are very useful, they are very important in our communication, okay? Especially in English language. Okay, let's go. Vamos lá. Próximo. Interrogative pronouns. Now we are going to talk about, let's say, the 5 interrogative pronouns we have in English language. Nós temos 5, né, pronomes interrogativos em inglês. Então, as palavras que nós conhecemos que fazem parte, né, dos pronomes interrogativos não fazem parte. Então, vamos prestar atenção sobre esse assunto. There are just 5 interrogative pronouns in English. Each one is used to ask a very specific question and indirect question, ok? Nós utilizamos esses 5 pronomes
interrogativos para fazer pergunta, né, sobre, né, sobre, vamos dizer, pergunta específica, né, e também sobre pergunta indireta. Então, nós temos essa forma, né, para utilizar pronomes interrogativos. Vamos continuar. Let's continue. Immediately you get the interrogative pronouns right, you will find them easy to use in any situation. No momento que você consegue utilizar esse pronome interrogativo, vocês não vão ter dificuldade, você não vai ter dificuldade para utilizar em qualquer situação. Então, é muito importante, gente. Vamos lá, vamos conhecer os 5 pronomes interrogativos, the 5 interrogative pronouns. Let's go, guys. I'm going to pronounce it for you, then you can also repeat it, maybe after me, ok? Vocês podem repetir a pronúncia, né? Depois que eu pronunciei. Então, presta atenção, vamos lá. A primeira, ou o primeiro pronome é what. 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 What significa o que na língua portuguesa? O que. Às vezes nós utilizamos na língua portuguesa também como qual. Então depende da sua frase, depende da sua pergunta, tá bom? Então, mas principalmente significa o que. O que. What. Vamos para a próxima palavra, que é who. 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 Who significa quem na língua portuguesa. Quem. Who. Quem. Também vamos para a próxima, que é whom. 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 Para poder pronunciar diferente da palavra anterior, vocês precisam fechar seus lábios nessa palavra, porque se você não fecha os lábios, não tem como vocês podem, né, conseguir a pronúncia diretamente assim, ok, né? Como aluno, né, como pessoa que fala outra língua, como português, então vocês podem ter dificuldade nessa pronúncia de M, mas vocês precisam fechar seus lábios para pronunciar, ok? Whom. 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 Whom is the same, let me say, is the same word with who, ok? Esse whom é mesmo significado com esse who, como se chama a palavra anterior, que é who. Significa a mesma coisa, significa a mesma palavra. Nós utilizamos, né, para fazer a mesma pergunta, só que hoje em dia nós utilizamos esse who mais que whom, ok? Nós utilizamos who mais que whom, mas, né, de acordo com a pesquisa, nós sabemos que whom é mais formal que who, ok? É mais formal, mas não é utilizado, não é, né, não utilizamos, não é comum, né? Não utilizamos muito, ok? Então, por isso que muita gente, né, usa who hoje, who, ok? Por isso que eu coloquei assim como formal, but not common in use. Whom não é comum, ok? Então vamos lá para a próxima palavra, que é which. Which. Which significa qual na língua portuguesa. Qual. Which. Qual. Próxima palavra, que é whose. 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 Whose significa de quem. De quem. Whose significa de quem. Então vocês podem repetir a pronúncia, né? Depois vocês podem praticar a pronúncia desses pronomes interrogativos. Como eu já falei, nós temos só 5 pronomes interrogativos em inglês. Então vocês podem ficar se perguntando: cadê which, cadê when, cadê where, cadê why? Então a gente vai conhecer essas palavras depois, porque elas não fazem parte dos pronomes interrogativos, como eu falei no início, tá bom? Vamos lá, próximo. Bom, gente, vamos lá. Uses. Então, os usos, já começamos agora com os usos. Então, como a gente pode utilizar esses pronomes interrogativos? Tá bom, gente? Vamos lá. We use what to ask questions about objects, action, personal information. Significa que nós utilizamos o que
para fazer perguntas sobre objeto, ação e informação pessoal, que é what, ok? For example, nós temos alguns exemplos. For examples, we have what are they? What are they? What are they? Eles são o quê? What are they? Eles são o quê? Então, nessa pergunta a gente pode utilizar para objeto, né? Para fazer perguntas sobre os objetos. What are they? Eles são o quê? Ok? Vamos para a próxima pergunta, que é what is that? What is that? What is that? O que é isso? O que é isso? Essa pergunta também pode ser utilizada para os objetos. Então, depende da forma que vocês vão querer utilizar, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. What are they doing? 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 Essa pergunta também a gente pode utilizar para fazer perguntas sobre a ação, entendeu? Ação, né? Você quer perguntar o que eles estão fazendo. What are they doing? What are they doing? O que eles estão fazendo? Então, nós vamos para a próxima pergunta, que é what do you do? What do you do? This question is about your profession. Essa pergunta é sobre a sua profissão. Então, nós utilizamos muito mais essa pergunta mais do que what is your profession. Então, de qualquer forma, serve também para profissão, mas né, essa pergunta também serve para profissão, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Aqui vocês não podem dizer o que é o seu nome. Por quê? Né? Eu já expliquei para vocês no início que what pode ser o que e pode ser também qual. Então, depende da sua pergunta na língua portuguesa. Então, presta atenção. Mas, principalmente, significa o que. Vamos lá para a próxima pergunta. What are you like? What are you like? What are you like? Essa pergunta, né? Vocês podem ficar achando que é o que você gosta, mas não é a pergunta de o que você gosta. Essa pergunta é sobre personalidade, ok? Você é como? Que tipo da pessoa você é, ok? Isso é a tradução. What are you like? What are you like? É para fazer perguntas sobre personalidade de alguém. Você quer conhecer alguém, você quer saber tipo da pessoa, você usa what are you like, ok? Então, é isso sobre essa parte. Now let's go to the next page. Now, let's talk about these two words. These two interrogative pronouns that I said earlier that they mean the same thing. Né? Eles significam a mesma coisa, who or whom. Então vocês podem utilizar os dois no mesmo lugar. Então não tem nada, só que um é mais comum que outro. Qual que é mais comum? Isso é who. Qual que não? Isso é whom. Vamos lá, gente. Who, whom are used to ask questions about people or person. Nós utilizamos essas duas palavras, esses dois pronomes para fazer perguntas sobre pessoas ou pessoa, ok? Yeah, nowadays, in English speaking, it is not common using whom. Instead, people use who, né? Não tá como hoje em dia mais para utilizar whom, entendeu? Então, pessoas têm costume agora de usar who, ok? Although, whom is more formal, mas whom é mais formal que who. Let's see some examples, guys. Who is your brother? Who is your brother? Quem é seu irmão? Who is your brother? Próxima pergunta. Who will come tomorrow? Who will come tomorrow? Quem virá amanhã? Who will come tomorrow? Próxima pergunta. Who wants to dance with me? Quem quer dançar comigo? Who wants to dance with me? Quem quer dançar comigo? Então vamos lá para a próxima pergunta. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Who are you talking about? Quem você está falando sobre?
quem você está falando sobre. Então, essas perguntas nós utilizamos who porque a gente quer saber sobre pessoas, sobre pessoa, ok? Vamos lá para a informação embaixo. Remember that you can as well use whom for these questions. Lembra que vocês também podem utilizar whom para estas perguntas, ok? Desculpa, eu errei aí no this. Deveria ser this, ok? This, no plural. Mas desculpa, ok? Vamos lá para a próxima. Próxima, nós temos which, ok? Which também faz parte dos pronomes interrogativos, ok? So we also have which as one of the let me say interrogative pronouns in English, ok? Faz parte dos pronomes interrogativos. Vamos lá. We use which to ask questions about choice or preferences. Nós utilizamos which para perguntar sobre escolha ou preferências. Which significa qual, que eu já falei no início. Então, nós utilizamos para fazer perguntas sobre escolhas ou preferências, ok? Let's go, vamos lá. It may be object, people or things. Pode ser objeto, pessoa ou coisas. Então, depende da forma da sua pergunta. Vamos lá. Examples. Which color do you prefer? Which color do you prefer? Qual cor você prefere? Próxima pergunta. Which one is your car? Which one is your car? Qual que é o seu carro? Qual que é o seu carro? Which one is your car? Very good. Vamos para a próxima pergunta. Which one is your uncle? Which one is your uncle? Qual é o seu tio? Qual é o seu tio? Vamos lá para a próxima pergunta. Which ones are oranges? Quais são as laranjas? Quais são as laranjas? Which ones are oranges? Which ones are oranges? So, vamos lá para a próxima pergunta. Which country would you like to visit? Which country would you like to visit? Qual país você gostaria de visitar? Ok? Isso é. Vamos para a última pergunta. Which cloth will you use today? Which cloth will you use today? Which cloth will you use today? Qual roupa você usará hoje? Ok? Então, isso é sobre which. Para falar sobre escolha ou preferências. Então, tentar praticar essas palavras para poder entender mais. So, let's go. Let's continue. Vamos continuar. Próxima. Bom, a gente vai falar agora sobre whose. Whose também faz parte dos pronomes interrogativos, ok? Então, vamos saber o uso, vamos saber como utilizar essa palavra. We use whose to ask question about possession. Possession. We use who to ask question about possession. Nós utilizamos who para fazer perguntas sobre posse, né? O que você possui, o que pertence para você, ok? Vamos lá, vamos continuar. It may be people or objects. Pode ser para pessoas ou objeto. Então, depende da forma que você quer utilizar a palavra para criar sua pergunta. Examples. Whose car is this? Whose car is this? De quem? Não. De quem, exato. De quem é este carro? Whose car is this? De quem é este carro? Vamos para a próxima pergunta. Whose wife is that? De quem é esta esposa? De quem é aquela esposa? Depende da sua tradução. De quem é aquela esposa? De quem é essa ou esta esposa? Então, isso é a tradução. Vamos para a próxima pergunta. Whose seats are these? De quem são esses
assentos. De quem são esses assentos? Então, vocês percebem como estamos utilizando esse whose para dizer algo sobre posse, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Whose party are we going? De quem é a festa que estamos indo? De quem é a festa estamos indo? Whose party are we going? Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Whose phone is this? Whose phone is this? De quem é este celular? Whose phone is this? De quem é este celular? Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Whose house do you like? De quem é a casa você gosta? Whose house do you like? De quem é a casa você gosta? Vamos para a próxima pergunta, gente, que é a última pergunta nessa página, nesse assunto. Whose pen is this? De quem é esta caneta? Whose pen is this? Então, gente, isso é sobre whose. So, let's pay attention on that. They are very useful. So, try to practice them and I'm sure you're going to get everything, okay? Let's go to the next page. Now, guys, like I told you earlier, that there is a difference between the interrogative pronoun and other question words. Eu falei que há diferença entre os pronomes interrogativos e algumas palavras de perguntas. Então, não fazem parte dos pronomes interrogativos, mas elas também, essas palavras existem para formar perguntas em inglês. Por isso que eu falei no início, algumas pessoas podem ficar achando cadê when, cadê where, cadê why, mas elas não fazem parte dos pronomes interrogativos em inglês. Okay, so that's why you need to learn this. Now we are going to be talking about other question words in English, as outras palavras e perguntas em inglês. Então, nós vamos começar com o que? When, que é quando, na língua portuguesa. When, quando. Então, vamos conhecer o uso. We use when to ask questions about dates, time, years and period. Nós utilizamos quando para fazer perguntas sobre data, tempo, anos e período e muito mais. Ainda temos mais, mas vamos conhecer esses só. Examples. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Próxima pergunta. When are you traveling? When are you traveling? Quando você vai viajar ou quando você está viajando. Então depende da sua tradução. Vamos para a próxima pergunta. When are you going? When are you going? When are you going? When are you going? Quando você vai ou quando você está indo. Depende, da forma que vocês falam, na língua portuguesa, então, tanto faz. Próxima pergunta. When do you want to do the work? When do you want to do the work? Quando você quer fazer o trabalho? When do you want to do the work? Quando você quer fazer o trabalho? Vamos lá para a próxima pergunta. When will you visit your mother? When will you visit your mother? Quando você visitará sua mãe? When will you visit your mother? Quando você visitará sua mãe? Vamos para a próxima pergunta. When is your English class? When is your English class? Quando é a sua aula de inglês? When is your English class? Quando é sua aula de inglês? Pronto, vamos lá para a próxima pergunta, gente. When are you going for vacation? When are you going for vacation? Quando você vai para férias ou quando você vai para feriado. Depende da forma que você vai traduzir, porque vacation significa férias também. Ao mesmo tempo significa o quê? Feriado, então, tanto faz. When are you going for vacation? Quando você vai para férias. Então, vamos lá para a próxima. Gente, ok?
We are going to be talking about where, ok? Nós vamos falar sobre where, que significa onde na língua portuguesa. Where, onde. Vamos lá. We use where to ask questions about places or locations. Nós utilizamos essa palavra para fazer perguntas sobre lugares ou localizações ou local. Depende, ok? Mas principalmente sobre lugar, ok? Vamos conhecer alguns exemplos. Examples. Where are you? Onde você está? Where are you? Onde você está? Ok? Where are you? Onde você está? Where are you going? Onde você vai? Ou onde você está indo? Depende da sua tradução. Onde você vai? Ou onde você está indo? Vamos lá para a próxima pergunta. Where is the location? Onde é o local? Ou onde está o local? Depende, ok? Da sua tradução. Vamos para a próxima pergunta. Where can I catch a bus? Where can I catch a bus? Onde eu posso pegar ônibus? Where can I catch a bus? Onde eu posso pegar ônibus? Próxima. Where can I find a supermarket? Onde eu posso achar um supermercado? Where can I find a supermarket? Onde eu posso achar supermercado? É isso. Vamos lá para a próxima pergunta, gente. Where do you park your cars? Where do you park your cars? Onde você estaciona seus carros? Where do you park your cars? Onde você estaciona seus carros? Vamos lá para a próxima pergunta, que é a última pergunta desse assunto, where. Now, let's go. Where would you like to spend the holiday? Where would you like to spend the holiday? Onde você gostaria de passar as férias? Onde você gostaria de passar as férias? Ou seu feriado? Depende, ok? Gente, vamos lá para a próxima. Now we are going to be talking about why, ok? Agora chegamos why, né? Esses pronomes que já estamos falando sobre nesse momento não fazem parte, como eu já falei, dos pronomes interrogativos. Elas são palavras das perguntas, entendeu? Mas não são pronomes interrogativos. Se vocês querem saber, né? Acho que a maioria são advérbios, né? Mas só para você saber que elas não fazem parte dos pronomes interrogativos. Vamos lá, gente. Why? Why? Why is used to ask questions about reasons, motive, objective and purpose. Nós utilizamos essa palavra para perguntar sobre razão, motivo, objetivo e também propósito. Depende, ok? Examples. Why are you learning English? Why are you learning English? Why are you learning English? Por que você está aprendendo inglês? Why are you learning English? Okay? Now let's go to the next question. Why do you want to go? Why do you want to go? Por que você quer ir? Why do you want to go? Vamos lá para a próxima pergunta. Why will you tell him? Por que você contará para ele? Why will you tell him? Por que você contará para ele? Okay? So now let's go to the next question. Why is he crying? Porque ele está chorando. Why is he crying? Porque ele está chorando. Pronto. Vamos para a próxima pergunta. Why are you late? Why are you late? Why are you late? Porque você está atrasado. Why are you late? Let's go to the next question. Why don't you go? Why don't you go? Porque você não vai. Porque você não vai. Why don't you go? Next question. Why must you eat my cake? Why must you eat my cake? Porque você deve comer meu bolo. Why must you eat my cake? Let's go to the next question. Why do you like your teacher? Why do you like your teacher? Porque você gosta do seu professor. Porque você gosta do seu professor.
That's it. Now let's go to the next, which is the last question here. Última pergunta aqui. Why do you always feel sad? Why do you always feel sad? Por que você sempre fica triste? Por que você sempre fica triste? Bom, agora vamos para a próxima. How? Bom, agora vamos falar sobre how. How significa como na língua portuguesa. Como, how, como. E vamos saber o uso. How is used to ask questions about condition, situation and circumstances. Nós utilizamos essa palavra para fazer perguntas sobre condição, situação e circunstâncias. Então, presta atenção sobre o uso de how, que é como na língua portuguesa. Example. How are you? Como você está? Ou como vai você? Depende. How are you? Como você está? How is your family? Como está a sua família? How is your family? Como está a sua família? Então, vocês podem usar essas perguntas para condição, situação. Então, depende. Vamos lá para a próxima pergunta. How is your business? Como está o seu negócio? How is your business? Como está o seu negócio? Vamos lá para a próxima. How do you go to school? Como você vai para a escola? How do you go to school? Como você vai para a escola? Ok? Próxima pergunta. How is your health? How is your health? Como está a sua saúde? How is your health? Como está a sua saúde? Última pergunta. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Como eu posso te ajudar? How can I help you? So, these questions, okay, we can use how to answer, let me say, to ask them all these questions because we want to ask questions about condition, situation, circumstances. So, we need to use this, let me say, question word, which is how, okay? So, now let's pass it to the next one. Vamos passar para outra página. How often? How often? How often? How often significa com que frequência na língua portuguesa. Com que frequência? How often? How often is used to ask questions about frequency or occurrence. How often is used to ask questions about frequency or occurrence of anything, let's say, of something, anything or situation. It depends, ok? So, nós utilizamos essa palavra para fazer perguntas sobre frequência, né? Ocorrência. Então, depende da forma que vocês querem utilizar a palavra. Examples. How often do you go to school? How often do you go to school? Com que frequência você vai para a escola? Com que frequência você vai para a escola? Próxima pergunta. How often do you take breakfast? Com que frequência você toma café da manhã? How often do you take breakfast? Próxima pergunta, gente. How often do you travel? Com que frequência você viaja? How often do you travel? Com que frequência você viaja? Vamos para a próxima pergunta. How often do you take a nap in the afternoon? Com que frequência você cochila da tarde? Ok? Com que frequência você cochila da tarde? How often do you take a nap in the afternoon? Take a nap significa cochilar. Ok? Take a nap. Let's go to the next question. How often do you help your parents? How often do you help your parents? Com que frequência você ajuda seus pais? How often do you help your parents? Com que frequência você ajuda seus pais? Vamos lá para a próxima pergunta, gente. How often do you celebrate your birthday? How often do you celebrate your birthday? Com que frequência você comemora seu aniversário? Com que frequência você celebra, você comemora seu aniversário? Vamos lá para a próxima pergunta.
How often do you practice your English? How often do you practice your English? Com que frequência você pratica seu inglês? Okay, so that's all about this page. Now we move to the next page, which is going to be another question word. Okay, now we are going to be looking at how much. How much? How much means, let me say, quanto na língua portuguesa. Significa quanto. How much? Quanto. E nós utilizamos para quê? How much is used to ask questions about price, amount or quantity. Nós utilizamos para fazer perguntas sobre preços, quantidade, mas quantidade, né? Nós utilizamos especialmente para substantivos incontáveis, uncountable nouns, ok? Nós utilizamos para substantivos incontáveis, então não se atrapalha no uso dessa palavra, né? Da pergunta. Então, presta atenção sobre o uso. Nós utilizamos para formar pergunta, né? Dos substantivos incontáveis. Now, let's go to the examples. First question, how much do you want to pay? How much do you want to pay? How much do you want to pay? Né? Quanto você quer pagar? How much do you want to pay? Now let's go to the next question. How much water do you need? Quanta água você precisa? How much water do you need? Quanta água você precisa? Let's go to the next question. How much is this t-shirt? How much is this t-shirt? Quanto é esta camisa? Quanto é esta camisa? Vamos para a próxima pergunta, gente. How much does it cost to travel to Spain? How much does it cost to travel to Spain? Quanto custa para viajar para a Espanha? How much does it cost to travel to Spain? Quanto custa para viajar para a Espanha? Próxima pergunta. How much can you pay for the trip? How much can you pay for the trip? Quanto você pode pagar para a viagem? Quando você pode pagar para a viagem? Vamos lá para a próxima pergunta. How much salt is left in the kitchen? How much salt is left in the kitchen? Quanto sal está sobrando na cozinha? How much salt is left in the kitchen? Quanto sal está sobrando na cozinha? Ok? Ou quanto sal sobra na cozinha? Depende da sua tradução. Vamos lá para a próximo assunto. Now we are going to be talking about how many. How many means in Portuguese. Quantas. How many. How many significa quantas na língua portuguesa. Agora vamos conhecer o uso. How many is used to ask question about quantity. Quantity or quantity. They are always countable nouns. Esses substantivos têm que ser contáveis. Então, tem que ser na forma do plural. Okay? So, if you want to use this how many in your question, you have to pay attention to the nouns because they have to be in plural form. Quando você vai usar esse how many, você tem que prestar atenção sobre os seus substantivos. Devem estar no, como se chama, no plural. Então, presta atenção sobre o uso, né? Vamos lá, vamos conhecer alguns exemplos. Examples. How many people are on the seats? How many people are on the seats? Quantas pessoas estão nos assentos? Seats significa assentos, ok? Como posição, como lugar, né? Assentos, especialmente. Vamos lá para a próxima pergunta. How many students are in the classroom? How many students are in the classroom? Quantos alunos estão na sala de aula? How many students are in the classroom? Now let's go to the next one. How many phones have you got? Desculpa. How many phones have you got? Quantos celulares você tem? How many phones have you got? Quantos celulares você tem? Let's go to the next question, which is
How many brothers or sisters do you have? Quantos irmãos ou irmãs você tem? Quantos irmãos ou irmãs você tem? Okay? Let's go to the next question. How many oranges are in the basket? Quantas laranjas estão na cesta? Quantas laranjas estão na cesta? How many oranges are in the basket? Now let's go to the next question. How many classes do you have today? How many classes do you have today? Quantas aulas você tem hoje? Quantas aulas você tem hoje? Próxima pergunta. How many friends does she have? Quantas amigas ou quantos amigos ela tem? Okay? How many friends does she have? Next question, which is the last question on this page. How many rooms are in your house? How many rooms are in your house? Quantos quartos estão na sua casa? Quantos quartos estão na sua casa? Ok? É isso sobre esse assunto de how many. Então sempre lembra que na hora de utilizar how many, os seus substantivos tem que ser no plural, ok? Se vocês podem ver aqui, primeira pergunta nós utilizamos people, segunda pergunta nós utilizamos students, né? Terceira nós utilizamos phones, brothers or sisters, oranges, classes, friends, rooms. So we use it mainly for countable nouns. Nós utilizamos somente para substantivos contáveis. Vamos lá, gente. Próximo. Tá. Bom, já chegamos no final desse assunto, então precisamos utilizar exercícios para testar nossa habilidade, para saber se entendemos ou não. So, complete the following questions with the appropriate question words from the box. Vocês vão ter que completar essas perguntas com as palavras ou os pronomes interrogativos que estão na caixa. Então, espero que vocês se participarem, né, nessa atividade para poder saber se vocês entendem ou não. Então, é muito importante. So, we've come to the end of the class now. So, please try to do the exercise because it's very important. Try to do the exercises because it will help you to understand better. Okay? So, gente, we are going to stop here. Nós vamos parar aqui. Então, vocês podem assistir o vídeo várias vezes para poder entender, né? Como vocês percebem, eu também estou aprendendo, né? Então, é isso, aprendendo português, né? Na verdade. Então, vamos terminar aqui nossa aula e espero que vocês, né, gostem das aulas, tá bom? So, bye, see you.